Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos. Hoje nós estamos encerrando as bens-aventurança, Sermão da Montanha, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12. Eu digo que estamos encerrando, hoje é a oitava bem-aventurança. Não são 9? Sim, são 9. Mas eu vou encerrar hoje porque a nona bem-aventurança é a repetição da oitava. Eu vou explicar logo mais. Está escrito assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é a oitava bem-aventurança. A nona bem-aventurança vem logo em seguida no versículo 11, onde diz: bem-aventurados sois vós quando vós injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele encerra a bem-aventurança dizendo: alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, amados, nós hoje vamos encerrar a bem-aventurança. Chegamos, na verdade, ao final das mensagens da bem-aventurança. Ao lermos o versículo 10 está escrito: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Então aqui nós vemos que uma certa feita Jesus disse para os discípulos: olha, vocês serão odiados, serão desprezados, vocês serão perseguidos por causa, por minha causa, porque vocês não são maior do que o Senhor. Porque se eles perseguiram ao Senhor, o que não iria acontecer com vocês? E ele disse: não vos desanimais, não fique desanimado, nem fique atemorizado, pois eu venci o mundo. E quando Jesus diz que ele venceu, isso significa que nós também vencemos nele, através dele, através dos atos praticados por ele. Então, aqui a oitava bem-aventurança, ela fala sobre aqueles que são perseguidos, que toda vez que nós tornamos servos de Deus, há, sempre há um levante do inimigo sobre a nossa vida, seja ele no lar, seja ele na sociedade, seja ele no trabalho. Nós sempre temos que estar atento, porque sempre haverá um levante do inimigo. Mas nós vemos que quanto à bem-aventurança, do versículo 11, ele traz o mesmo assunto: ser perseguido ou sofrer pela causa de Jesus. Então, por isso eu quero tratar a oitava e a nona bem-aventurança em conjunto. Jesus chega ao final, ao ápice da característica dos moradores do reino dos céus. Esses são perseguidos, injuriados, sofrem na pele o compromisso de seguir a Cristo. Entretanto, isso não deve trazer tristeza, não deve trazer abatimento. Durante alguns tempos, eu percebi que os cristãos estão muito
assustado, muito com medo. Qualquer levante que o inimigo proporciona na sua vida, eles se apavoram. Muitos desses irmãos que não têm uma base bíblica, eles acabam conversando comigo e eu percebo que esses irmãos estão desesperados. Alguns dizem: presbítero, ora por mim. O inimigo se levantou, está furioso contra a minha vida. E eu digo para eles: calma, irmãos, porque isso é bíblico. O próprio Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vós sois perseguidos. Então, glorifique a Deus, dê graça a Deus. Foi o que aconteceu muitas vezes com os discípulos. Pedro, certa feita, foi encarcerado, foi perseguido, foi colocado na prisão, ia ser morto. E um anjo de Deus veio e libertou Pedro. E ele apresentou-se diante dos irmãos, glorificando a Deus pelo privilégio de sofrer pela causa de Jesus. Então, nós temos que estar com alegria se há alguma perseguição, se há algum levante contra a nossa vida. Isso parece loucura. Loucura alguém ficar feliz devido ao sofrimento. Mas não é loucura, amado. O fator que deve desencadear a nossa alegria não é o sofrimento em si, mas a promessa da recompensa. A promessa da recompensa de termos o reino dos céus acompanhado do galardão que será entregue a cada um. Veja o que está escrito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então tenha plena convicção, meu irmão, minha irmã, que há uma recompensa. Vale a pena sofrer muitas vezes injúria, vale a pena sofrer muitas vezes pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Não devemos estar triste por causa do sofrimento. Devemos nos alegrar não por causa do sofrimento, mas por causa da recompensa que teremos como recompensa o reino dos céus, acompanhado do galardão que será entregue para cada um de nós. Existe uma promessa para aqueles que venceres: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa de glória. Se for fiel, você terá um novo nome, um nome escrito numa pedrinha branca. Você será vestido de veste resplandecente. Você receberá uma coroa de glória. Nem todos serão coroados, nem todos terão uma pedra branca, nem todos se assentarão em tronos, mas sempre haverá um galardão para aqueles que vencerem, que forem fiel. Então, meu irmão, minha irmã, vemos que nós teremos, teremos como galardão o reino dos céus. Não devemos nos vingar como incrédulo, nem ficar de mau humor como uma criança, nem ficar lambendo nossas feridas em autopiedade. Eu tenho observado que algumas pessoas chegam a chorar, choram desesperadamente, dizendo: ai, como eu sofro, como é triste a minha vida. Por que Deus permitiu que houvesse essa perseguição sobre a minha vida? Aqui está vendo, nós vemos que não devemos ficar nos auto-lamentando ou buscando autopiedade. Nem simplesmente devemos nos desesperar. Devemos suportar tudo, mas saber, confiando em Cristo Jesus.
É, não devemos fazer de conta que gostamos, gostamos de passar pelo vale do sofrimento. Nós não somos, é, como diz assim, pessoas que gostam de sofrer. Não, amados. Nós devemos agir. Como devemos agir? Devemos nos regozijar como um cristão. E até mesmo saltar de alegria, como está em Lucas 6, verso 23. Por quê, amados? Em parte porque Jesus acrescentou: é grande o vosso galardão nos céus. Ele diz: alegrai-vos, exaltei-vos, porque grande o vosso galardão nos céus. E ele cita os profetas, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o nosso galardão está reservado nos céus. Podemos perder tudo aqui na terra. Podemos perder até mesmo a nossa vida. Mas uma coisa temos que ter certeza: o reino dos céus nos espera. Herdaremos tudo nos céus. Não como é, uma recompensa de riqueza ou material, mas porque a promessa da recompensa ela é gratuita. E, por outro lado, porque a perseguição é um sinal de que fomos aprovados por Deus, que a nossa fé é genuína. Essa recompensa é um certificado de autenticidade cristã, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se somos perseguidos hoje, então pertencemos a uma nobre sucessão. Nós pertencemos ao reino de Cristo. Mas o motivo principal pelo qual deveríamos nos regozijar é porque estamos sofrendo, não pela nossa causa, mas pela causa de Cristo. Ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então nós estamos defendendo que causa? A causa de Jesus. Se nós sofremos por outra pessoa, tem pessoas sofrendo por um casamento destruído, tem pessoas sofrendo por não conquistar uma alta patente no seu emprego, tem gente sofrendo muitas vezes por um desprezo de uma ex-namorada ou de um ex-namorado, mas nós devemos nos alegrar por sofrer pela causa de Cristo, pois sabemos que isso nos promete que nós vamos ter um galardão. Por causa da nossa lealdade com Cristo, muitas vezes haverá levante do inimigo. Então, por causa dessa nossa lealdade para com Ele e para com os seus padrões de verdade e de justiça. O padrão de justiça terrena, ela é diferente dos padrões da justiça do reino dos céus. Então, certamente, os apóstolos aprenderam essa lição. Esses apóstolos, muitos deles, sofreram perseguição. Muitos deles passaram pelo açoite, estiveram presos. Eles passaram muitas vezes pelo vale do sofrimento. Alguns foram apedrejados, outros foram mortos literalmente. O irmão de Jesus foi morto à espada, foi decapitado. Outros foram crucificados de cabeça para baixo.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João, o escritor do Apocalipse, ele foi lançado dentro de um tacho de óleo fervente para morrer. E como ele não morreu, ele foi lançado para uma ilha deserta, foi abandonado lá para ser morto pelas feras da terra. Muitos dos discípulos não conheceram o que era alegria, porque aonde eles iam tinha levante e perseguição. Apóstolo Paulo, ele foi preso, foi mandado para ser julgado em Roma e ele acabou sendo morto por causa do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia diz que eles se passaram muitas vezes pelas espadas, enfrentaram martírio, perseguição, tudo por amor ao Evangelho de Cristo. Em Atos do Apóstolo, nós vemos que eles se sentiram regozijando-se por terem sido considerado digno de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5, verso 41. Então, os discípulos sabiam que esse sofrimento valia a pena. Assim como nós devemos saber que ferimento, muitas vezes, sofrimentos, na vida secular, muitas vezes, ela traz medalha de honra, assim como nos céus nos trará o galardão. Então, o reino de Deus, ele é inverso ao reino do mundo. Por isso, não adianta usar os padrões mundanos para medir as coisas do reino dos céus. As bem-aventuranças mostram isso claramente. Porém, essa inversão tem um propósito de fazer-nos investir de maneira correta, pois para o Senhor as pessoas ricamente felizes são aqueles que investe na causa dos céus, que estão de olho na morada dos céus, que estão em busca da glória que vem dos céus, e não uma glória terrena. Por isso, amados, nós temos que saber que somos testemunhas de Cristo. É importante notar que Jesus disse que ele começa dizendo bem-aventurado, bem-aventurado, e aí ele vai citando 9 bem-aventuranças. Leia o capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 12. Analise com cuidado cada versículo, para você compreender que Jesus está citando as normas do seu reino. Ele está classificando cada habitante desse reino, que ele está dando uma direção para aqueles futuros moradores do reino dos céus. Se você quer habitar os céus, se prepare para muitas vezes passar por perseguições, passar humilhações, sofrer e chorar muitas vezes, mas não desanime, não abandone a fé, porque a fé, ele é o único meio de nos aproximarmos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe a todos. Foi muita satisfação durante esses dias falar sobre a bem-aventurança. É uma alegria imensa estudar a Bíblia com vocês. Que a paz de Cristo Jesus toca profundamente o coração de todos vocês. Eterno e soberano Deus, eu oro, Pai, por cada irmão, por cada irmã, por esse meu irmão, esta minha irmã, Pai, que muitas vezes tem passado por lutas, por dificuldades, e eles não sabem, Pai, muitas vezes, o que realmente está ocorrendo, mas estudando as bem-aventuranças, nós compreendemos, ó Pai,
cada palavra do teu filho amado. Quando Jesus cita que o reino dos céus muitas vezes é tomado por força, por violência, não violência das armas, mas a força da fé, o amor da fé, que toca profundamente a nossa alma, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu oro pela minha irmandade, eu oro, Senhor, pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, Pai. Apresento a minha esposa em tua mão. Eu oro, Senhor, pelas minhas duas filhas, pela Simone e pela Silene, Pai. A Silene está muito distante de nós. Eu oro por ela, Pai, pedindo que o Senhor proteja ali no país onde ela está morando, Pai. Ó Deus, eu te peço que a tua graça toca profundamente a vida das minhas filhas amadas. Abençoa as minhas três netas, Isabela, Gabriela, Helena, Pai. E abençoa meus dois genros, o Carlos e o Rodrigo, Pai. Eu oro, Senhor, pela família da minha esposa, a família Caetano do Nascimento, Pai. Eu oro, Senhor, por meus cunhados, pela minha sogra, Pai. Eu oro, Senhor, pela família Louveira, Pai, que é a minha família sanguínea, Pai. Abençoa cada irmão, a cada irmã, os meus parentescos, meus sobrinhos, os meus tios, os meus parentesco, Pai. Existe muito louveira, Pai, que eu ainda não conheci e provavelmente findarei a minha vida sem conhecer eles, porque dentro do meu grupo do Facebook tem 180 louveiras que eu não conheço, particularmente eu não conheço eles, são meus parentescos, Pai. Então eu peço, abençoa cada um, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela família Ferreira, pelo nosso irmão José Ferreira. Eu oro, Senhor, pelo nosso irmão José Camargo, pela família Camargo. Eu oro, Senhor, pela nossa irmã Lourdinha. Eu oro, Senhor, pela nossa irmã missionária Regiane, pelo lar dela, pela família, Pai. Eu oro pela mãe da tua serva, Pai. Eu oro pela família Santos, ó Pai, que pedindo sua graça, teu poder, que a tua misericórdia, pela família Camargo, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pedindo tua graça. Ó Pai querido, cerca teus servos, por diante e por detrás, e no alto da cabeça coloca a tua mão e abençoe cada um. Esse é o meu pedido de hoje, Pai, que cada irmão seja revestido com as armaduras espirituais para vencer as lutas, para passar pelas lutas como vitorioso em Cristo Jesus. Amém e amém.